Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos cenários políticos mais explosivos da história, o mundo que moldou a figura de Jesus. E a nossa fonte para essa exploração é o segundo capítulo do livro O Reino de Ponta Cabeça, de Donald Kraybill. Um livro fantástico. E o nosso objetivo hoje é bem específico. Todo mundo conhece a história da tentação de Jesus na montanha, quando ofereceram a ele o poder sobre todos os reinos do mundo. Mas para a gente entender o peso da recusa dele, a gente precisa saber o que essa oferta significava naquele momento. E olha, não era uma proposta abstrata, não. Aquele mundo estava pegando fogo, sabe? Clamando por um líder. É o ponto de partida perfeito, porque o Kraybill argumenta que essa tentação política da montanha era só uma parte de uma tentação tripla. As outras duas eram o pão, que representava o poder econômico, e o templo, o poder religioso. Certo. Ao rejeitar as três, Jesus estaria rejeitando o que o autor chama de um reino de cabeça para cima. Ou seja, um reino que funciona com as ferramentas que a gente já conhece: poder, força, controle. E hoje o foco é nessa dimensão política, que talvez seja a mais incompreendida de todas. Certo. Então vamos começar a desenrosar essa história. Para entender a Palestina no século I, o livro nos leva para trás, bem para trás, tipo uns 500 anos. Exato. E o que ele pinta é um quadro de séculos de trauma nacional. Não é só uma troca de bandeiras. É uma identidade sendo esmagada de novo e de novo. Esse é o solo fértil para uma esperança desesperada por um salvador, né? Exatamente. Pense nesse período como um jogo de ping-pong político bem cruel, e o povo judeu era a bola. Primeiro, o exílio na Babilônia. Aí vem os persas, que até deixam eles voltarem, mas ainda sob domínio. Certo. Aí chega Alexandre o Grande e impõe a cultura grega a todo mundo conhecido. Depois que ele morre, os generais dele dividem o império e a Judeia fica sendo jogada entre o Egito e a Síria. Essa opressão contínua por gerações foi o que criou uma verdadeira teologia da libertação. A esperança messiânica? Isso. Não era só espiritual, era visceralmente política. As pessoas rezavam por um guerreiro, um novo Davi. E o livro destaca um momento que parece ter sido ponto de ruptura. O auge dessa opressão cultural. Foi sobre o domínio sírio, com um rei chamado Antíoco IV. O apelido dele já entrega o jogo. Epímanes, que significa o louco. Sim, e ele fez por merecer o apelido, viu? Ele não queria só governar. Ele queria, apagar a identidade judaica. Ele proibiu práticas que eram o coração da fé. A guarda do sábado, a leitura da Torá, a circuncisão. E a pena era a morte? Era a morte. Foi uma tentativa de genocídio cultural mesmo. O ato mais chocante que o livro descreve em detalhe foi a profanação do Templo de Jerusalém. É difícil até de imaginar o impacto disso. Ele instalou um altar para Zeus dentro do lugar mais sagrado do judaísmo. E para selar um insulto, ele sacrificou um porco nesse altar. Nossa! Foi uma declaração de guerra simbólica. A ofensa máxima. E não parou aí. Ele começou uma helenização forçada. Construiu ginásios, onde os atletas se exercitavam nus, algo abominável para a cultura judaica. Ele tentou transformar Jerusalém numa cidade grega. E para financiar tudo isso, a opressão econômica foi brutal. A fonte lista imposto sobre o sal, 1/3 dos grãos, metade das frutas. E podiam confiscar o gado das pessoas. Simplesmente pegar. Obviamente, isso foi a receita para o desastre. O clima ficou insustentável. Com certeza, um verdadeiro barril de pólvora. E a faísca veio de um lugar inesperado. Não da elite de Jerusalém, mas de uma aldeia pequena. A história de Matatias é incrível. É o momento clássico do chega. Um oficial do rei chega na aldeia dele, monta um altar pagão e ordena que ele, o sacerdote local, ofereça o primeiro sacrifício para dar o exemplo. Matatias se recusa. Aí quando outro judeu se adianta para obedecer... aí ele explode. Num ato de fúria, ele mata o judeu e o oficial do rei. Depois destrói o altar e grita: que todo aquele que for zeloso pela lei, me siga. E foge para as colinas com os 5 filhos. É o começo de uma guerra de guerrilha. Uma revolução que começa ali naquele instante. E, surpreendentemente, eles começam a vencer.
Um dos filhos de Matatias, Judas, ganhou o apelido de Macabeu. Que significa o martelador, um apelido que ele honrou. Ele era um gênio militar. Com táticas de guerrilha, ele derrotou exércitos sírios muito maiores. O clímax foi a retomada de Jerusalém e, o mais importante, a purificação do templo que Antíoco tinha profanado. Que é o evento celebrado no Hanukkah, até hoje. Exatamente. Eles conseguiram o impossível. Mas é aqui que a história dá uma virada irônica. A vitória, em vez de unir o povo, acaba por dividi-lo. E essa divisão é crucial para entender tudo o que vem depois. A vitória racha o movimento. De um lado, você tem os racídicos, os piedosos, que seriam os precursores dos fariseus. Pense neles como o grupo que diz: conseguimos, o templo está limpo, a fé está livre, missão cumprida. Para eles, a liberdade religiosa bastava. E do outro lado? Do outro lado surgem os saduceus, um grupo mais aristocrático, mais político. Eles diziam: não, isso não é suficiente. Queremos o controle total. Eles queriam soberania política. E essa briga interna sobre o objetivo da revolução, se era religioso ou político, virou uma guerra civil. E enquanto eles brigavam entre si, uma nova potência mundial estava só observando. Roma, a briga entre as facções judaicas ficou tão feia que um dos lados cometeu o erro fatal de pedir a Roma para ser mediadora. E Roma, claro, atendeu ao chamado. Em 63 a.C., o general Ponteu entra em Jerusalém e os quase 100 anos de independência que os macabeus conquistaram com sangue acabam. Que tragédia! Abriram a porta para o novo mestre. Um mestre muito mais poderoso e implacável. E o domínio romano era de outro nível de brutalidade, pelo que o livro descreve. Sim, o Crabel não romantiza. A Pax Romana era uma paz mantida pelo terror. A crucificação, por exemplo, não era só execução, era propaganda. Eles crucificavam rebeldes em massa ao longo das estradas para todo mundo ver. Aldeias inteiras eram arrasadas. E no meio disso, Roma coloca essa figura inacreditável no poder, Herodes o Grande. O livro o descreve como uma contradição em pessoa. Totalmente. Ele é uma das figuras mais fascinantes e aterrorizantes da época. Por um lado, um arquiteto de obras magníficas, cidades, fortalezas, teatros. E sua obra-prima foi a reforma do Templo de Jerusalém, que ele transformou numa das maravilhas do mundo antigo. Era uma tentativa de ganhar apoio, né? Mas, ao mesmo tempo, ele era um monstro, um tirano paranoico. Ele via conspirações em todo lugar. A fonte detalha que ele executou várias de suas esposas e pelo menos 3 de seus próprios filhos. Tem até aquela frase famosa do imperador Augusto em Roma que teria dito: é melhor ser um porco de Herodes do que seu filho. Uma piada cruel, já que como judeu, Herodes não comia porco. Os porcos estavam seguros, os filhos não. Exato. Que figura. Construtor e assassino. Imagina o alívio quando ele finalmente morreu. O alívio foi imenso, mas o caos que veio depois foi ainda pior. O reino foi dividido entre os filhos dele, e o que governou a Judéia, Arquelau, foi tão brutal que, numa reviravolta, os próprios líderes judeus foram a Roma implorar para que o imperador o tirasse de lá. Eles preferiam ser governados por Roma. Eles pediram para serem anexados. Cuidado com o que você deseja, né? Pois é. E Roma atendeu. A Judéia virou uma província romana, governada por um procurador. Isso levou a 2 coisas catastróficas para o povo. Primeiro, impostos diretos a César. E segundo, um censo para registrar todo mundo. Para os patriotas judeus, isso era o cúmulo da blasfêmia. Pagar um imposto a um imperador que se dizia divino era idolatria. E isso acendeu novas revoltas. Imediatamente, teve uma grande revolta na Galileia. A cidade de Séforis, que ficava a 1 hora de caminhada de Nazaré, onde Jesus cresceu, foi um centro dessa rebelião. Os romanos esmagaram, destruíram a cidade, venderam os habitantes como escravos. Jesus, como criança, pode ter visto a fumaça no horizonte, as cruzes na estrada. Esse era o ar que ele respirava. Com um ambiente tão explosivo, como era a resistência? Era todo mundo pegando em armas ou existiam outras formas de protesto? A paisagem do protesto era muito variada. Tinha grandes manifestações públicas, às vezes não violentas.
tinha o surgimento constante de figuras proféticas. O livro menciona pelo menos 10, incluindo João Batista, todos pregando uma mensagem de libertação iminente. E também os que se declaravam o Messias, certo? Sim, pelo menos 5 além de Jesus. Eram líderes que reuniam seguidores, prometendo milagres e a derrota de Roma. E claro, havia os grupos mais violentos, os bandidos sociais e os terroristas, como os sicários, que assassinavam colaboradores de Roma no meio de multidões. Então esses sicários, eles tinham apoio popular? Tinham, porque eles atacavam os símbolos da opressão, a elite rica, os sacerdotes corruptos, e tudo isso nos leva a um dos governadores mais infames, Pôncio Pilatos. A imagem que a gente tem dele, de um burocrata indeciso, o livro destrói completamente. Ele era o 5º procurador. O que o livro diz sobre ele? Que ele era impulsivo, insensível e violento. Logo que chegou, provocou os judeus marchando com estandartes com a imagem do imperador para dentro de Jerusalém, o que era proibido. Em outra ocasião, ele usou o dinheiro do tesouro sagrado do templo para construir um aqueduto. É uma brutalidade estúpida, na verdade. Ele não só ofende o povo, como depois massacra quem protesta. Exatamente. Quando o povo protestou, Pilatos mandou soldados disfarçados para a multidão que, a um sinal, massacraram um grande número de pessoas. Esse era o homem no poder. Então, quando chegamos à tentação de Jesus, a oferta de todos os reinos do mundo não era fantasia. Era a oferta para ser o Messias que todo mundo esperava. O líder que finalmente expulsaria gente como Pilatos. Sabe, quando você lista esses pontos, a frase "não vim trazer a paz, mas a espada", a ordem para comprar espadas, a limpeza do templo com o chicote e principalmente o fato de os romanos o terem crucificado com a placa Rei dos Judeus, parece um caso bem convincente de que ele era, sim, um revolucionário político. Onde essa interpretação falha, segundo o autor? A fonte encara esses argumentos, mas os contrapõe com evidências ainda mais fortes de que a revolução de Jesus era de um tipo completamente diferente. O ponto principal é a rejeição explícita à violência no momento decisivo. No Getsemane, quando um discípulo saca a espada, Jesus o repreende na hora. Guarde a espada. Se ele fosse um líder de um levante, aquele seria um momento de lutar, não de se render. Certo? Mas espere um pouco. A ideia de Jesus abraçar cobradores de impostos, para o povo da época, isso não seria visto como traição. Quero dizer, como ele poderia ser um libertador e, ao mesmo tempo, confraternizar com o inimigo? Essa é a exata tensão que Crable aponta. É aí que a revolução dele se torna de ponta cabeça. Para os zelotes, os cobradores de impostos eram o inimigo número 1, traidores que mereciam a morte. O fato de Jesus não apenas comer com eles, mas chamá-los para serem seus seguidores... Era um ataque direto à ideologia revolucionária. Na sua base. Ele estava redefinindo quem pertencia ao povo de Deus e sua definição incluía os traidores. E a famosa cena da expulsão dos cambistas do templo. Aquilo não foi um ato de violência política? O autor argumenta que foi um ato de protesto profético, não um levante militar. Pensa na logística. A fortaleza Antônia, uma guarnição romana, ficava bem ao lado, vigiando tudo. Se Jesus tivesse iniciado uma rebelião ali, ela teria sido esmagada em minutos. A ação dele foi um ato simbólico para denunciar a corrupção do sistema religioso. Uma declaração de que o templo virou um covil de ladrões, não o início de uma guerra. Exato. E, no fim das contas, a mensagem central dele era o oposto da violência. Os ensinamentos são sobre amar os inimigos, dar a outra face. Os heróis do seu reino, como o livro ressalta, não são os reis guerreiros, os macabeus. São as crianças, os pobres, os servos. Ele vira a pirâmide do poder de cabeça para baixo. Portanto, a conclusão é que ele foi, sim, profundamente revolucionário. A mensagem dele ameaçava o poder de Roma, dos saduceus, de todo mundo. Mas ele trocou as armas da revolução. Isso. Ele substituiu a busca pelo poder, através da força, pelo caminho do sofrimento e do serviço. Substituiu a violência pelo amor radical. Foi uma revolução, sem dúvida, mas uma revolução de ponta cabeça. Sintetizando tudo isso, fica claro que a recusa de Jesus ao poder político na montanha não foi um ato passivo.
Não foi uma escolha etérea. Foi uma decisão consciente, radical e profundamente política, feita contra o pano de fundo de um mundo que gritava por um herói militar. Ele viu o que o povo queria e deliberadamente ofereceu algo completamente diferente. E isso nos deixa com uma questão para refletir. A fonte nos força a questionar a natureza do poder. Se um modelo de cabeça para cima, baseado na força, no domínio, é o que a gente conhece, quais seriam as formas de poder de ponta cabeça? Aquelas baseadas na compaixão, no serviço, no amor que está disposto a sofrer. Que relevância elas poderiam ter para desafiar as estruturas de poder do nosso tempo? É uma pergunta poderosa. Na nossa próxima conversa, vamos continuar nossa análise do livro O Reino de Ponta Cabeça, de Donald Kraybill, explorando as outras duas tentações, a econômica e a religiosa. Até lá!